Introdução ao mistério. O conceito de nosso grande poder é uma história de salvação cristã gnóstica. Ela começa com a própria criação, tecendo a narrativa da justiça e misericórdia de Deus no conflito eterno entre o bem e o mal. A jornada culmina em uma beatitude final, algo raro em textos gnósticos, pois descreve o fim do mundo de forma dramática. Mas mesmo aqui, sua natureza gnóstica se revela. Não há ressurreição geral, e a salvação não se apega a nada material. Nosso grande poder é o Deus supremo deste documento. Ele é transcendente, acima de todos os poderes, inclusive o Deus do Antigo Testamento, o Pai da carne. Contudo, ele intervém na história. É ele quem constrói a arca e resgata Noé do dilúvio. Desde as primeiras linhas fica claro, a salvação humana depende de conhecer nosso grande poder. O título, provavelmente tirado daí, poderia ser também a percepção ou o conhecimento de nosso grande poder. Os éons da existência, carne e psique. Como é típico das escrituras apocalípticas, este tratado divide a história em 3 éons. O primeiro, o éon da carne, termina com o dilúvio. No segundo, o éon psíquico, surge o revelador. Embora claramente seja o Cristo do Novo Testamento, o autor evita o título e cuidadosamente não menciona explicitamente sua crucificação. O segundo éon se encerra com uma guerra entre os arcontes, governantes angélicos perversos. Uma figura anticristã aparece e o mundo é destruído pelo fogo. Esse fogo, ao mesmo tempo que consome a matéria, purifica as almas. Juntamente com os santos, essas almas purificadas viverão para sempre no éon indestrutível do grande poder. Apesar da mensagem ser clara em seu cerne, os detalhes são, muitas vezes, intrigantes. Figuras conhecidas da teologia gnóstica, como a Mãe, são mencionadas, mas parecem não ter um papel na narrativa. Incidentes se repetem ou surgem em momentos inesperados. O fogo, por exemplo, parece destruir o universo 2 vezes. As transições são abruptas, assim como as mudanças de pronomes e tempos verbais. Em algumas passagens, é difícil até mesmo encontrar um sentido lógico. Alguns desses desafios podem ser superados com uma leitura atenta e interpretações recentes tentam ver a obra como um todo autoconsistente. No entanto, muitos pesquisadores ainda acreditam que o documento pode ter passado por múltiplas redações ou sido extensivamente glosado. A questão de um possível apocalipse judaico original por trás de certas partes é digna de estudo. A própria linguagem do tratado, uma mistura de dialeto saídico e subaquímico do copta, exige explicação. Pode ser simplesmente um escriba saídico traduzindo um texto subaquímico. Ou, para alguns, seria o proto-saídico, um estágio mais antigo do copta. As questões de data e proveniência estão ligadas à sua linguagem e história literária. Se a linguagem for proto-saídica, o documento pode ser bem antigo. No entanto, uma aparente referência à heresia anomoeana, século IV d.C., sugere uma data posterior, caso seja do autor original e não um glosa. Similarmente, a origem é incerta. Se a frase "a palavra apareceu no Oriente primeiro" é do autor, o tratado pode ter vindo da Ásia Menor. Se for uma glosa, essa visão perde força. A percepção do entendimento, o poder invisível. Aquele que conhecer o nosso grande poder se tornará invisível e o fogo não poderá consumi-lo. Em vez disso, o fogo purificará e destruirá apenas suas posses materiais. Todo aquele em quem a minha forma aparecer será salvo, não importa a idade. Fui eu quem constrangi a reunir tudo o que está caído e os escritos do nosso grande poder. Assim,
o poder pode inscrever o seu nome em nossa grande luz. Pensamentos e obras chegarão ao fim para serem purificados, dispersos, destruídos e reunidos em um lugar que ninguém vê. Mas vocês me verão e prepararão suas moradas em nosso grande poder. Saibam como aquilo que partiu veio a ser, para que possam discernir o que vive para se tornar. Qual é a aparência desse éon? Ou de que tipo ele é? Ou como ele virá a ser? Por que não perguntam que tipo vocês se tornarão? Ou melhor, como vocês vieram a ser? Discernam a água, ela é imensurável e incompreensível, sem início nem fim. Ela sustenta a terra e sopra no ar, onde estão os deuses e anjos. Mas naquele que é exaltado acima de tudo, reside o temor e a luz. Nele, meus escritos são revelados. Eu os dei como um serviço à criação física, pois ninguém pode permanecer sem ele, e o éon não pode viver sem ele. Ele possui o que está nele, discernindo-o em pura essência. Então contemplem o Espírito e saibam onde ele está. Ele se entregou aos homens, para que recebam vida dele todos os dias, pois ele tem sua vida dentro de si e dá a todos. A escuridão junto com o Hades tomaram o fogo, e a escuridão liberará de si o que me pertence. Seus olhos não puderam suportar minha luz. Após os espíritos e as águas se moverem, o restante veio a ser, todo o éon da criação e seus poderes. O fogo surgiu deles, e o poder veio no meio dos poderes. Os poderes desejaram ver minha imagem, e a alma se tornou sua réplica. Essa é a obra que veio a ser. Vejam como é. Antes de vir a ser, não vê, porque o éon da carne se manifestou em grandes corpos, e longos dias foram-lhes designados na criação. Quando se poluíram e entraram na carne, o pai da carne, a água, se vingou. Ele encontrou Noé pio e digno, e é o pai da carne quem mantém os anjos em sujeição. Noé pregou a piedade por 120 anos, mas ninguém o ouviu. Ele fez uma arca de madeira, e quem ele encontrou, entrou nela. E o dilúvio ocorreu. Assim, Noé foi salvo com seus filhos. Se a arca não fosse para o homem, a água do dilúvio não teria vindo. Desta forma, ele planejou salvar os deuses, os anjos, os poderes e a grandeza de tudo isso, seu sustento e modo de vida. Ele os move do éon e os nutre em lugares permanentes. O julgamento da carne foi desencadeado. Apenas a obra do poder permaneceu. O éon psíquico é pequeno e misturado com corpos, gerando e profanando as almas. A primeira profanação da criação encontrou força, gerando ira, raiva, inveja, malícia, ódio, calúnia, desprezo, guerra, mentira, maus conselhos, tristezas, prazeres, baixezas, profanações, falsidades, doenças e maus julgamentos. Mas vocês estão dormindo, sonhando. Acordem e retornem. Provem e comam o verdadeiro alimento. Entreguem a palavra e a água da vida, cessem as luxúrias e desejos malignos e os ensinamentos dos anomoeanos, heresias sem base. A mãe do fogo era impotente. Ela trouxe o fogo sobre a alma e a terra, queimando todas as moradas. Seu pastor pereceu. Quando não houver mais nada para queimar, ela se destruirá. O fogo se tornará incorpóreo, sem corpo, e queimará a matéria até limpar tudo e toda maldade. Quando não encontrar mais nada para queimar, ele se voltará contra si mesmo até se destruir. Então, neste éon psíquico, surgirá o homem que conhece o grande poder. Ele me receberá e me conhecerá. Beberá do leite da mãe, de fato. Ele falará em parábolas e proclamará o éon vindouro, assim como falou no primeiro éon da carne como Noé. Suas palavras foram proferidas em 72 línguas. Ele abriu as portas dos céus e envergonhou o governante do Hades. Ressuscitou os mortos e destruiu seu domínio. Então, uma grande perturbação aconteceu.
Os arcontes levantaram sua ira contra ele. Queriam entregá-lo ao governante do Hades. Reconheceram um de seus seguidores. Um fogo tomou conta da alma de Judas. Ele o entregou, pois ninguém o conhecia. Eles o prenderam, atraindo julgamento sobre si mesmos. O entregaram ao governante do Hades e a Sassabeque por 9 moedas de bronze. Ele se preparou para descer e envergonhá-los. O governante do Hades o tomou, mas descobriu que a natureza de sua carne não podia ser apreendida para mostrá-la aos arcontes. Ele dizia: "Quem é este? O que é isso?" Sua palavra aboliu a lei do Éon. Ele é do Logos do poder da vida. Ele foi vitorioso sobre o comando dos arcontes, e eles não puderam governar sobre ele. Os arcontes investigaram o ocorrido sem saber que era o sinal de sua dissolução, a mudança do Éon. O sol se pôs durante o dia. Aquele dia escureceu. Os espíritos malignos se perturbaram. Depois disso, ele aparecerá ascendendo. O sinal do Éon que está por vir surgirá, e os Éons se dissolverão. Aqueles que conhecerem essas coisas se tornarão abençoados. Eles as revelarão e se tornarão abençoados, pois conhecerão a verdade. Vocês, de fato, encontraram descanso nos céus. Muitos os seguirão e trabalharão em seus locais de nascimento. Circularão, escrevendo suas palavras conforme o desejo. Vejam, esses éons passaram. Qual é o tamanho da água do éon que se dissolveu? Que dimensões os éons têm? Como os homens se prepararão? Como serão estabelecidos? E como se tornarão éons indestrutíveis? Primeiramente, após sua pregação, é ele quem proclama o segundo éon e o primeiro. O primeiro éon pereceu com o tempo. Ele fez o primeiro éon, percorrendo-o até que pereceu, pregando por 120 anos, um número perfeito e exaltado. Ele devastou o limite do oeste e destruiu o leste. Então, sua semente e aqueles que desejam seguir nosso grande Logos e sua proclamação. A ira dos arcontes ardeu. Eles se envergonharam de sua dissolução, enfurecidos contra a vida. As cidades foram derrubadas, as montanhas se dissolvem. O arconte veio, com os arcontes das regiões ocidentais, para o oriente, onde o Logos apareceu primeiro. A terra tremeu, as cidades se perturbaram, os pássaros comeram e se fartaram com os mortos. A terra chorou com o mundo habitado, tudo ficou desolado. Quando os tempos se completaram, a maldade surgiu poderosamente até o fim derradeiro do Logos. Então, o arconte das regiões ocidentais se levantou e do oriente realizará uma obra, instruindo os homens em sua maldade. Ele quer anular todo ensinamento, as palavras da verdadeira sabedoria, amando a sabedoria mentirosa. Atacou o antigo, desejando introduzir a maldade e assumir dignidade. Incapaz, pois a profanação de suas vestes é grande, ele se irou. Apareceu e desejou subir para aquele lugar. Então, o tempo determinado chegou. Ele mudou os mandamentos. Quando a criança cresceu e amadureceu, os arcontes enviaram o imitador àquele homem para conhecer nosso grande poder. Esperavam que ele fizesse um sinal, e ele realizou grandes sinais. Reinou sobre toda a terra e sobre todos sob o céu. Colocou seu trono no fim da terra, dizendo: "Eu te farei Deus do mundo. Fará sinais e maravilhas. Então eles se desviarão de mim e se perderão." Aqueles homens que o seguirão, o imitador, introduzirão a circuncisão. Ele julgará os incircuncisos, que são o verdadeiro povo. De fato, ele enviou muitos pregadores antes, que pregaram em seu nome. Quando o tempo estabelecido do reino da terra for completado, virá a purificação das almas, pois a maldade é mais forte que vocês. Todos os poderes do mar tremerão e secarão.
O firmamento não derramará orvalho. As nascentes cessarão. Os rios não fluirão para suas nascentes. As águas das nascentes da terra cessarão. As profundezas serão expostas e se abrirão. As estrelas aumentarão de tamanho e o sol cessará. E eu me retirarei com todos os que me conhecerem. Eles entrarão na luz imensurável, onde não há carne nem a devassidão para os prender. Serão desimpedidos e santos. Nada os arrastará para baixo. Eu mesmo os protejo, pois têm vestes sagradas que o fogo não pode tocar, nem a escuridão, nem o vento, nenhum momento, a ponto de fazer alguém fechar os olhos. Então ele virá para destruir todos eles, e serão castigados até que se tornem puros. Seu período de poder que lhes foi dado é de 1460 anos. Quando o fogo os tiver consumido a todos e não encontrar mais nada para queimar, ele perecerá por sua própria mão. O será completado. A segunda poder, a misericórdia virá, através da sabedoria. Os firmamentos cairão nas profundezas. Os filhos da matéria perecerão, não existirão mais. Então as almas aparecerão, santas pela luz do poder, exaltado acima de todos os poderes, o imensurável, o universal. Eu e todos aqueles que me conhecerem estarão no éon da beleza do éon do julgamento, prontos em sabedoria, tendo dado glória àquele que está na unidade incompreensível. Eles o veem por sua vontade que está neles. Todos se tornaram como reflexos em sua luz, brilharam e encontraram descanso em seu descanso. Ele liberará as almas punidas, e elas se tornarão puras. Verão os santos e clamarão: tenham misericórdia de nós, ó poder que estás acima de todos os poderes. Pois, e na árvore da iniquidade que existe, seus olhos para ele. Eles não o buscam porque não nos buscam nem nos creem, mas agiram de acordo com a criação dos arcontes e seus outros governantes. Mas nós agimos de acordo com o nosso nascimento da carne, na criação dos arcontes que dá a lei. Nós também viemos a ser no éon imutável. Ao mergulharmos em o conceito de nosso grande poder, somos convidados a uma jornada de autodescoberta e de compreensão do universo que vai além do que é visível. Este antigo texto gnóstico nos lembra que há uma busca por um conhecimento mais profundo, uma gnose que nos liberta das amarras da ignorância e da materialidade. Ele nos convida a questionar a realidade. Assim como o texto nos incita a discernir o tamanho da água, somos encorajados a olhar para além das aparências e buscar a verdadeira natureza da existência. Reconhecer a luz interior. A ideia de conhecer nosso grande poder para se tornar invisível ao fogo não é sobre superpoderes, mas sobre uma pureza da alma que transcende a destruição material. É sobre encontrar a centelha divina em nós. Despertar da ilusão. A exortação para acordar e retornar, provar e comer o verdadeiro alimento, é um chamado atemporal para nos libertarmos das heresias malignas e das ilusões que nos afastam da verdade. Buscar a unidade. A promessa de que as almas que conhecem o poder encontrarão descanso em seu descanso e se tornarão reflexos em sua luz, aponta para uma profunda união com o divino, uma reconciliação que supera as divisões do mundo material. Em essência, o conceito de nosso grande poder é um eco das vozes antigas que nos instigam a procurar um conhecimento transformador, a olhar para dentro e para além, e a encontrar a verdadeira salvação na compreensão da nossa própria essência e da grande luz que permeia tudo. É uma mensagem de esperança e despertar para todos que buscam um sentido mais profundo na vida.